Estimativas de sequestro de carbono da composição vegetal do Maranhão, realizado pelo bolsista Luiz Renato Coqueiro Leal e orientado pelo professor Dr. Denilson da Silva Bezerra. Bom, o sequestro de carbono é o termo utilizado para definir o processo de retirada do gás dióxido de carbono da atmosfera para transformá-lo em oxigênio. Nas florestas, enormes quantidades de carbono são armazenadas pelo processo de fotossíntese, absorvendo o dióxido de carbono da atmosfera. Cada hectare de floresta absorve em média 150 a 200 toneladas de carbono, logo tem-se grande perda do processo do sequestro de carbono devido ao desmatamento. Portanto, como objetivos tem-se a avaliação dos estoques de carbono perdidos devido ao efeito de borda e desmatamento entre 2000 e 2020, quantificar as perdas anuais dos estoques de carbono por desmatamento e fragmentação no estado do Maranhão entre os anos de 1987 e 2019. Metodologia. Os dados de uso e cobertura do solo utilizados na presente pesquisa são oriundos do projeto de mapeamento anual do uso da cobertura da terra no Brasil, MapBiomas Coleção 5. Estes dados são baseados na classificação de imagem Landsat com resolução espacial de 30 metros. Para identificação de florestas secundárias, a metodologia usada foi a mesma aplicada por Silva Júnior 2020, na qual a reclassificação das áreas florestadas e desmatadas para valores 1 e 0, respectivamente. Resultados. Observando o gráfico de emissão de florestas primárias e secundárias, para a emissão de florestas primárias, tem-se uma queda na tendência, representando maior quantidade de sequestro de carbono, significando que florestas primárias estão sequestrando carbono e sendo preservadas, sendo uma característica ótima para combate de mudanças climáticas na região. Seguindo o observado no gráfico, é perceptível que ao decorrer do ano de 1987 a 2019, obtivemos resultado com tendência constante para a emissão de florestas secundárias, ou seja, não apresenta melhora nas condições de sequestro de carbono. Neste gráfico de emissão total, sendo a emissão de florestas primárias somado com a emissão de florestas secundárias, apresentou, assim como no gráfico anterior, tendências para a diminuição da emissão de CO2. O balanço de CO2 é o termo utilizado para o cálculo de diferença que nos demonstra se em determinado ano há mais emissão ou sequestro de carbono. Os valores positivos representam o aumento de carbono emitido para a atmosfera e os valores negativos indicam o sequestro de carbono da atmosfera. Analisando o gráfico de balanço de CO2, revelou-se que apenas nos anos de 1989, 1996, 1997, 2010, 2017 e 2018 ocorreram um balanço negativo, significando que nestes anos houve mais sequestro de CO2, sendo positivo para o controle de mudanças climáticas e indo de acordo com as reduções de GES. Portanto, os dados gerados mostram a importância da vegetação para o sequestro de carbono da atmosfera, pois o aumento da concentração de gases de efeito estufa tem efeitos negativos para as mudanças climáticas. Portanto, torna-se importante a preservação das vegetações nativas e restauração florestal. Agradeço a atenção de todos e estas são as referências utilizadas na pesquisa.